Um lutador é capaz de nocautear um leigo em questão de segundos. Agora, quando se trata de um lutador nocautear outro lutador, mesmo sendo de alto nível em questão de segundos, o mérito é infinitamente maior. Até porque o profissional de alto nível sabe se defender com maestria. E eu tive então a ideia de mostrar os nocautes mais rápido da história do UFC, já que merece um vídeo sobre, pois é para poucos esse recorde que você está prestes a ver. Assista o vídeo até o final para entender mais sobre. Número 10. Gray Maynard vs Joey Veres, apenas 9 segundos. Na lista dos nocautes mais rápidos do UFC, teve um que ficou em 10º lugar, e foi incrível. Foi quando Gray Maynard enfrentou Joey Veres no UFC Fight Night 11, em 19 de setembro de 2007, em Las Vegas. Gray Maynard, um ótimo lutador na categoria dos 70 quilos, mostrou seu poder com um soco certeiro, acabando com a luta de Joey Veres de maneira impressionante. Maynard já era bem famoso na época e estava lutando contra o estreante do UFC, Joey Veres. Assim que a luta começou, Maynard recuou um pouco e após alguns segundos ele acertou o soco que encerrou tudo ali mesmo. Foi uma vitória rápida e emocionante para Maynard, que venceu Joey Veres por nocaute técnico aos 9 segundos do primeiro round. Número 9. Makwan Amirkhani vs Ant Ogle, apenas 8 segundos. O nono nocaute mais rápido de todos os tempos do UFC aconteceu em 24 de janeiro de 2015 em Estocolmo, Suécia. Foi uma grande luta entre Makwan Amirkhani e Ant Ogle no UFC On Fox 14, cujo evento principal era Gustafsson vs Johnson. Amirkhani, um jovem lutador da Finlândia, teve sua primeira luta no UFC e deixou uma grande impressão. Ele enfrentou Ant Ogle, um veterano do UFC que estava em uma sequência difícil de derrotas. A luta não durou muito tempo. Amirkhani venceu por nocaute técnico após 8 segundos do primeiro round. Esse momento foi tão especial que foi considerado o 12º melhor nocaute do ano no MMA em 2015. Amirkhani ainda recebeu o prêmio de performance da noite no UFC On Fox 14. Foi realmente uma vitória emocionante para ele. Número 8. Leon Edwards vs Seth Baczynski, apenas 8 segundos. Na lista dos 10 nocautes mais rápidos do UFC, o 8º lugar pertence a Leon Edwards e Seth Baczynski. Isso aconteceu no UFC Fight Night 64, realizado em 11 de abril de 2015, em Cracóvia, Polônia. Leon Edwards, que já foi campeão meio médio no BAMMA e é o atual campeão do UFC meio médio, fez uma estreia incrível no UFC na época. Ele enfrentou Seth Baczynski, que tentou atingir Edwards com socos de direita, mas Edwards viu uma oportunidade quando Baczynski tentou chutar o seu corpo. Edwards aproveitou esse momento e acertou um forte soco de esquerda, derrubando Baczynski. Ele então continuou atacando o chão até que o árbitro Grant Waterman interveio para proteger Baczynski. O nocaute foi oficializado em 8 segundos, se igualando ao 6º nocaute e ao 7º mais rápido da história do UFC, e sendo o 2º mais rápido na categoria meio médio. Esse nocaute mostrou a impressionante habilidade de Edwards e como ele se destacou e se destaca no cenário do MMA, ganhando respeito em uma das divisões mais competitivas do esporte. Número 7. James Irving vs Rolston Alexander, apenas 8 segundos. Na lista dos 10 nocautes mais rápidos da história do UFC, o nocaute número 7 aconteceu entre James Irving e Rolston Alexander. Foi no UFC Fight Night 13 em 2 de abril de 2008, em Bromfield, Colorado, quando Irving e Alexander se encontraram no octógono. Irving acertou um forte soco de direita no queixo de Alexander. Ele caiu no chão e Irving deu mais 2 socos enquanto estava no chão. O árbitro interveio rapidamente, encerrando a luta. O resultado oficial foi por vitória de nocaute técnico, devido aos golpes, ocorrendo em apenas 8 segundos no primeiro round. Apesar de algumas pessoas na plateia vaiarem a interrupção rápida, as repetições mostraram que Alexander perdeu a consciência e não conseguia se defender. Depois da luta, Alexander admitiu que estava errado ao achar que a luta não deveria ter sido interrompida. Na verdade, a decisão do árbitro foi correta, pois evitou uma lesão séria para Alexander. Número 6. Don Frye vs Thomas Ramirez,
apenas 8 segundos. Um dos nocautes mais rápidos da história do UFC aconteceu no UFC 8, em 16 de fevereiro de 1996, Bayamón, Porto Rico. Os lutadores foram Don Frye e Thomas Ramirez. Frye, que costumava lutar luta livre e boxear, enfrentou Ramirez, um lutador de sumô que era bem grande. Surpreendentemente, Frye deu um soco de direita no queixo de Ramirez logo no início da luta, em apenas 8 segundos. Com isso, Ramirez caiu no chão e Frye ganhou a luta. Foi uma vitória rápida e impressionante de Frye sobre Ramirez, que aconteceu no primeiro round. Número 5. Ryan Dimon vs Anthony Petros, em apenas 7 segundos. No UFC 149, em 21 de julho de 2012, houve uma luta incrível entre Ryan Dimon e Anthony Petros, que é o quinto mais rápido da história do UFC. Essa luta ocorreu em Calgary, Canadá. Ryan Dimon era campeão anterior e estava estreando no UFC. Ele enfrentou Anthony Petros, que já tinha lutado algumas vezes no UFC. No começo da luta, Dimon acertou um soco forte em Petros, que caiu em apenas 7 segundos. Foi um nocaute impressionante. Dimon ganhou a luta no começo aos 7 segundos do primeiro round. Foi uma luta incrível para ele. Número 4. Chan Sung-Jung vs Mark Hominick, apenas 7 segundos. Isso aconteceu durante uma luta emocionante entre Chan Sung-Jung, também conhecido como The Korea Zombie, ou Zumbi coreano, e Mark Hominick. Essa luta foi no UFC 140 em 10 de dezembro de 2011, na cidade de Toronto, Canadá. Zumbi coreano e Mark Hominick são dois lutadores peso-pena. Inclusive, esses dias, Zumbi coreano aposentou depois da derrota que teve com Max Holloway, enquanto Hominick já disputou o título nessa categoria. Durante a luta, Jung, que é Zumbi coreano, lançou um soco de direita que acertou o queixo de Hominick, derrubando-o incrivelmente apenas 7 segundos. A vitória de Jung foi por nocaute técnico, com o árbitro encerrando a luta aos 7 segundos do primeiro round. Foi realmente uma demonstração impressionante e rapidez. Número 3. Todd Duff vs Tim Hag, em apenas 7 segundos. O terceiro nocaute mais rápido de todos os tempos no UFC aconteceu entre Todd Duff e Tim Hag, e foi um momento incrível. Isso aconteceu no UFC 102, em 29 de agosto de 2009, na cidade de Portland, Oregon. Todd Duff, que estava começando a sua carreira como lutador peso pesado, impressionou a todos com sua primeira luta. Ele estava lutando contra Tim Hag, um experiente lutador com histórico de uma vitória e uma derrota na organização. A luta foi emocionante logo no início. Todd Duff acertou um poderoso soco de direita no queixo de Tim Hag, fazendo com que ele caísse no chão em apenas 7 segundos. Foi uma vitória impressionante para Duff, que ganhou a luta por nocaute técnico aos 7 segundos do primeiro round. Número 2. Duan Ludwig vs Jonathan Goulet, apenas 6 segundos. Na lista dos 10 nocautes mais rápidos da história do UFC, o segundo lugar pertence a Duan Ludwig vs Jonathan Goulet. Tudo aconteceu no UFC Fight Night 3, em 16 de fevereiro de 2006. Duan Ludwig, que já foi campeão nos meios médios no Strikeforce, enfrentou Jonathan Goulet, um experiente lutador do UFC com histórico de 2 vitórias e 2 derrotas no octógono. Logo no início do confronto, com apenas 6 segundos de luta, Ludwig conectou um poderoso soco de direita no queixo de Goulet, derrubando-o imediatamente. A vitória foi conquistada por Ludwig por nocaute técnico aos 6 segundos do primeiro round. Número 1. Jorge Masvidal versus Ben Askren, no UFC 239, apenas 5 segundos. O nocaute mais rápido do UFC ocorreu entre Jorge Masvidal e Ben Askren. Foi no UFC 239 em 6 de julho de 2019, em Las Vegas. Masvidal, um lutador experiente com muitas lutas, enfrentou Askren, que já tinha sido campeão em outras competições. Masvidal acertou Askren com uma joelhada voadora no queixo, que o nocauteou em apenas 5 segundos. Isso aconteceu no começo da luta. Masvidal ganhou a luta por nocaute a 5 segundos do primeiro round, o que foi surpreendente. Esse vídeo foi dos nocautes mais rápidos da história do Ultimate.
Se há um nocaute que você gostaria que eu contasse a história por trás, comente aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, irei produzir este vídeo para você. Irei também deixar outro vídeo igual a esse de curiosidade. Caso você se interesse pelo vídeo, é só clicar no comentário fixado ou então no vídeo que será sugerido nessa tela final.